Graça e paz, amada igreja. Graças a Deus por mais esta oportunidade que temos de poder estar dividindo com os nossos irmãos um texto que Deus tem colocado em nossos corações, para dividir juntamente com os irmãos e estarmos meditando na noite deste dia sobre a palavra do nosso Deus, né? Eu gostaria de estar lendo juntamente com os irmãos em Lucas 12, do verso 22 ao 34. Lucas 12, do verso 22 ao 34. Esse texto está incluso no Sermão do Monte, que é a passagem bem conhecida de todos nós, em que Jesus
começa a ensinar os seus discípulos e falar sobre o reino de Deus a eles e a multidão que sempre estavam em cerca de Jesus, sempre próximo deles, né? Então, diz assim a palavra do nosso Deus, verso 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estrutura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque agentes do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Graças a Deus por isso, né, amados? Então, aqui nós vemos Jesus trazendo ao conhecimento dos apóstolos e falando sobre o reino de Deus, né? Traçando metas e passando princípios sobre o reino de Deus, né? Então aqui ele começa logo no verso 22, falando sobre não estar apreensivos. Não estar apreensivo é não estar aflito ou preocupado pela vida, sobre o que comeremos, nem pelo corpo, sobre o que vestiremos. É coisa do cotidiano, coisa que realmente faz parte da nossa vida. Mas Jesus então aqui fala sobre uma preocupação. Devemos estar realmente preocupados com a nossa vida, as coisas que estão que nos cercam, né? Mas esse estar apreensivo aqui vai além dos cuidados, né? Então Jesus faz a comparação: mais é a vida do que o sustento, e mais o corpo do que o vestido. Já dando a entender que ele, Deus, Pai, sabe o que realmente é o mais importante, né? E ele continua então: considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensas, nem celeiro, e Deus alimenta. Aí faz a pergunta: quanto mais valeis vós do que as aves? Né? Dizendo então, é uma pergunta, é uma retórica, que ele sabe a resposta. Jesus sabe que Deus é quem cuida de nós e dá valor à sua criação, ao homem que ele criou, né? Mais do que qualquer outra coisa. Então Deus garante a sua subsistência, garante a vida desse homem, né? E no verso 25, então, ele diz: e qual de vós, sendo solícito,
pode acrescentar um côvado à sua estrutura. Esse solícito aqui quer dizer até pelo zelo, né, pelo cuidado que cada um de nós tomamos com a nossa vida, mas mesmo assim aí fica a pergunta, quem de nós pode acrescentar um côvado à nossa estrutura? A realidade, a nossa estrutura, na tradução revista e atualizada, ela é substituída pelo seguinte dizer, é o curso de nossa vida, ou seja, qual de nós podemos mudar o curso da nossa vida, ou aumentar algum tempo, ou aumentar, passarmos mais tempo do que aquilo que Deus já tem estabelecido por nós. Quem de nós tem condições de mudar tudo aquilo que Deus já tem estabelecido, né? Nós não temos condições para mudar nada disso. Então no verso 26 ele fala: pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. E essa palavra então, ansioso, também é algo que demonstra que nós, pelo estarmos ansiosos pelo cuidado com as nossas vidas, nós estamos muitas das vezes com os nossos pensamentos perturbados ou emocionalmente desapercebidos ou confusos, né, em relação ao que pensar, como agir, né? Então é algo assim que então Jesus pergunta: por que estáis ansiosos por essas coisas, por outras coisas? E ele entra então com as considerações no verso 27 e 28. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, né? Nem Salomão se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada fora, Deus não cuidaria muito mais de nós? E aqui ele faz a seguinte pergunta também, dizendo: homens de pouca fé. Ou seja, nossa fé é uma fé que se torna vacilante por conta das preocupações, né? Então no verso 29 ele diz assim, não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Como nós falamos acima, né? A atitude de nós estarmos ansiosos e preocupados em demasia, né? Com a nossa vida, com o nosso dia a dia, isso demonstra ou mostra ao Pai que a nossa fé é uma fé que é vacilante, né? Porque aqui no verso 29, quando ele fala não andeis inquieto, a Bíblia King James, ela troca essa não andeis inquietos, ela muda essa versão, esse entendimento para o seguinte entendimento: pensamentos duvidosos. Andar inquieto é ter pensamentos duvidosos. Como lá em cima nós já vimos, né, que a ansiedade nos deixa com os nossos pensamentos confusos, então ficamos incertos e nos leva a uma fé, como Jesus afirma aqui, pouca fé, né? Ou seja, uma fé vacilante, uma fé que realmente nos deixa incerto quanto às coisas de Deus, né? Então, logo no verso seguinte ele diz: não andeis inquietos, não andeis duvidosos, não andeis com pensamentos duvidosos acerca daquilo que o Pai faz, né? Que ele já fez as considerações mostrando que o Pai cuida dos pássaros, cuida dos animais, cuida das plantas, né? E Deus sempre faz o melhor por todos e mantém todo esse universo da sua
criação, não manteria nós também? É esse mesmo Deus que cuida de todas as coisas, ele tem cuidado de nós, né? Então Deus, Jesus aqui, ele começa a afirmar para os seus discípulos, garantir para aqueles que estão ao seu redor, aqueles que ele chamou, chamou para andar com ele, para aprender ele, para preparar, né? Jesus aí está preparando os seus discípulos para o reino de Deus, né? Jesus começa a falar do reino de Deus. E aí no verso 30, então, ele diz assim, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Ou seja, o mundo busca segurança em tudo aquilo que ele pode alcançar, procura as riquezas, procura estabelecer uma vida dentro daquilo que eles almejam, dentro daquilo que o seu coração deseja, e buscando cada vez mais, né, segurança nessas coisas. E isso então causa essa inquietação, essa ansiedade, né, e essas dificuldades para o homem conseguir visualizar e ter um pensamento seguro sobre o que é a vida de fato, né? Então, Jesus fala aqui, explica para ele, o pessoal do mundo busca essas coisas, mas Deus já sabe que isso é necessário para vocês. Ou seja, Deus não vai deixar de cuidar de nós, independente das dificuldades, das adversidades que sobrevenham sobre nós, né? Porque nós atualmente somos discípulos de Cristo, né? Somos aqueles que Jesus chamou, Jesus elegeu, escolheu para estarmos aqui, o quê? Participando do reino de Deus aqui na terra. E falando desse reino, né, e testificando desse reino. Aí então, Jesus aqui no 31, ele fala, buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus aqui no verso 31, ele começa a falar do que é principal para os escolhidos, do que é principal para os seus discípulos, né? Prioridades, o que é principal. E ele fala, então, que o principal é buscar o reino de Deus. E o acessório, que seria a subsistência de cada um de nós, nos manter vivo, nos manter nessa caminhada, vai ser acrescentada automaticamente, porque Deus sabe que é necessário, Deus sabe que não pode faltar essas coisas. Nós temos, para viver, precisamos comer, precisamos nos vestir. Deus conhece realmente toda a nossa necessidade e é Ele quem cuida de nós. Então aqui Jesus adverte, né, para que nós antes busquemos o reino de Deus, porque essas coisas, com certeza, tudo que precisarmos para continuarmos a nossa caminhada no reino de Deus, para continuarmos como servos do Senhor, Deus está garantindo, tem essas coisas todas garantidas para todos nós. Então que nós não estejamos ansiosos, né? Que nós não estejamos inquietos por essas coisas, na certeza de que Deus tem cuidado de nós, né? E no verso 32, então, ele diz, olha como Jesus trata os seus discípulos e trata nós também, né? Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Glorificado, exaltado seja o nosso Deus, né? Aqui ele então afirma que nós não devemos temer, porque Deus se agrada, Deus se agradou em nos dar o seu reino, né? Então aqui Jesus começa a fazer um contraste e mostrar a diferença do reino de Deus entre o reino dos homens, né? Que é o que ele vem mostrando, né? Então ele diz sobre a segurança de estarmos
e sermos participantes do reino de Deus, Deus garantindo todas as coisas, né? E no verso 33, então, ele diz: vendei o que tendes e dai esmolas. E aí então ele começa a frisar bem o que é a diferença entre ser rico no reino de Deus e o ser rico no reino dos homens, né? Nós podemos fazer até um contraste com que anteriormente havia acontecido, antes de Jesus estar falando diretamente aqui no verso 22 com seus discípulos sobre o reino de Deus e demonstrando o reino de Deus. Acontece a parábola do rico insensato, onde um homem da multidão que estava em volta de Jesus vai falar sobre a divisão de uma herança entre ele e o irmão dele. E Jesus logo depois de tratar esse assunto com esse homem da multidão, ele volta para os seus discípulos e começa então a explicar sobre o reino de Deus, que os seus discípulos, os seus chamados, eles têm que ter uma visão diferente daquela visão de quem está no mundo, de quem vive em busca das coisas do mundo. Então Jesus começa a demonstrar a diferença entre o ser rico no reino de Deus e o ser rico no reino dos homens, né? Então, aqui no verso 33 ele fala: vendei o que tendes e dai esmolas. Mas isso, o que seria? Vender o que tem fazer voto de pobreza? Não é isso que Jesus quer dizer, né? É como ele já disse, Deus sabe o que é necessário a todos nós. O Pai sabe exatamente o que nós precisamos, né? Mas ele fala de um reino eterno, de um reino que o homem do mundo não busca e nem conhece, né? Por isso ele fala aqui, ó: fazei para vós bolsas que não se envelhecem. Tudo aquilo que nós angariamos, tudo aquilo que nós conquistamos, né, neste mundo, ela se acaba, ele se envelhece, ele se corrompe, né? E aqui Jesus fala: fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus, que nunca acaba. Ou seja, aquilo que nós construímos, aquilo que nós buscamos relacionado ao reino de Deus, isso é prioridade para a nossa vida espiritual. Isso é prioridade para que nós continuemos a prosseguir a caminhada que não foi proposta, né? Então, bolsa que não envelhece e tesouro que nunca se acaba, né? Lá também não chega ladrão e nem a traça rói. Quer dizer, são valores eternais. É isso que Deus tem preparado para nós, né? Que a nossa vida não é um tratado temporário ou transitório, né? Como a riqueza do mundo. A riqueza do mundo é algo transitório, é algo temporário, né? Quando deixarmos este mundo, todas essas coisas ficarão. Aí no verso 34 ele diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, né? Então ficamos presos, muitas das vezes, naquilo que não é principal, naquilo que não é o importante para a nossa vida com Deus. Então, é nesse contexto que Jesus, então, adverte aos seus discípulos para que eles estejam focados, né? Para que a ansiedade, a inquietação do dia a dia, nós sabemos que estamos passando por tempos difíceis, né? Um período que nós até, a maioria de nós achávamos, ou queríamos até que seria algo que passasse mais rápido, e de repente parece que essa situação está se prolongando. E nós, quando começou da isolamento social, talvez a princípio pareceu até que nós estávamos
nos conduzindo de uma boa maneira, uma boa aceitação, mas com o prolongamento desse fato, está nos acontecendo certas preocupações, está nos vindo preocupações, ou coisa, um certo, às vezes, desequilíbrio emocional, né? Que nós nos sentimos aflitos, que nós nos sentimos pesarosos, que nós nos sentimos assim meio que perdidos, né? Mas os servos do nosso Deus, os discípulos de Jesus, eles são advertidos para que não deixem a ansiedade, não deixem a inquietação, o ser apreensivo, ficar apreensivo por coisas naturais, por coisas que para nós, muitas das vezes, é o básico, né? Cuidar das nossas vidas, mas nós não podemos deixar esse cuidado nos afligir ao ponto de nós perdermos o olhar principal, né? Em busca do que é principal, o reino de Deus, ou seja, agora estamos num período onde saímos daquele período onde a nossa vida era uma correria, era translocada, né? Era um movimento o tempo todo, levantávamos e já era hora de dormir, ou seja, o tempo para nós passava assim aceleradamente, e de repente, de um momento para outro, foi dado um freio, foi dado um basta nisso, foi dado uma parada nisso tudo, né? Com essas coisas que têm advindo, é uma coisa que tem acontecido sobre toda a humanidade. Então, eu creio que nós estarmos com os olhos fitos no reino de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós, é Ele quem sustenta, é Ele quem mantém todas as coisas, que nós então devemos estar buscando mais ao nosso Deus, né? Não estamos tendo mais aqueles períodos de cultos presenciais, né? Aquela liberdade toda. De repente, nós vemos aí igrejas com movimentos praticamente todos os dias da semana, né? E agora parados, né? Agora no nosso lar. Mas Deus tem mostrado a sua presença na vida de cada um de nós, mesmo nos nossos lares. Deus está nos ensinando, né? Que Ele não é Deus de quatro paredes. Ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. E que desta maneira Ele se faz presente na vida dos seus. E aqui então, Jesus então fala e faz a comparação entre dois reinos, né? O reino dos homens, o que os homens buscam, que nem este foi chamado de insensato, porque estava buscando somente, olhando somente para as coisas materiais, né? Para as coisas perenais, aquilo que tem um período, no período da sua vida, ou seja, para as riquezas que o mundo oferece. Mas aquele que é chamado por Cristo Jesus, a sua riqueza está nos céus. Ele tem que buscar construir lá no reino de Deus, porque lá as coisas são para todo sempre, né? Porque lá Deus tem preparado todas as coisas e garante a nossa chegada e a nossa vitória, garante-nos a vida eterna ao seu lado, né? E no verso 34, como ele diz aqui, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Que os nossos corações, amados, possam estar voltados para as coisas de Deus, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele tem cuidado de nós. Aqui Jesus nos fala para nós não estarmos apreensivos nem inquietos com essas coisas. Nós passamos por um período bem turbulento e com muitas incertezas, né? É um período que, nem já falei agora, ele tem se prolongado, isso traz mais incerteza aos nossos corações. Não sabemos exatamente como ficará a condição de cada um de nós após
essa turbulência ter passado, né? Mas sabemos que haverá mais dificuldades, né? Não vai, o problema não é só estarmos isolados, é depois que voltarmos ao que era normal, né? Como é que vai estar as outras condições nossas, como é que estaremos, né? Mas então que essas coisas não podem nos deixar apreensivos, nem nos tirar da presença do nosso Deus. Tanto é que Jesus vai fechando esse pensamento e esse ensinamento com a parábola do servo vigilante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Que nós possamos então estar firmados ou cingidos o lombo na palavra do nosso Deus, na certeza que Deus conosco e que Deus está cuidando de nós, que Ele está preparando todas as coisas, que nós não fiquemos com os nossos corações aflitos e que nós esperemos por Ele e aguardemos todas as coisas em paz, em tranquilidade de coração, numa certeza de que fomos chamados por Deus, pelo seu decreto, e que Deus garante todas as nossas coisas, toda a nossa vida está na mão do nosso Deus, e Ele tem cuidado de nós. Jesus advertiu ali em João que no mundo teríamos aflições, né? E verdadeiramente nós vemos agora no momento em que o mundo, mas o mundo todo de uma forma geral, vive em aflição, vive inseguro, né? Mas Jesus já havia dito para os seus que teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo e nós venceríamos também. Então nós somos chamados, amados, para vencer o mundo, ou seja, não estarmos atrelados naquilo que o mundo está, né? Ou seja, não estarmos nos sentindo garantido somente pelaquilo que temos, pelaquilo que podemos fazer, pelaquilo que alcançamos, pelaquilo que tivemos ou obtivemos, ou temos, e de repente a insegurança de perder ou isso ou aquilo nos faça estar perdido entre os pensamentos, né? Ficar inseguros daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem feito por nós. Então que nós possamos firmar os nossos pensamentos em Cristo Jesus nosso Senhor, sabermos e termos a certeza que não fazemos parte desse mundo. O reino que Jesus veio mostrar é um mundo para os seus escolhidos, e onde o que reina, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é onipotente, onisciente e onipresente, e Ele é quem cuida de nós. Amém, queridos? Que nós possamos estar convictos e que essa palavra possa entrar nos nossos corações e trazer paz, tranquilidade a cada um de nós, e que nós possamos então continuar a nossa caminhada construindo tesouros no céu, porque quando for a vinda do nosso Senhor vier nos buscar, né, o nosso coração não esteja preso a nada aqui da terra, a nada que é passageiro, mas esteja preso, esteja em Cristo Jesus, esteja nas coisas que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para que naquele dia da sua vinda possamos ouvir o soar da trombeta, possamos ouvir Jesus, o nosso nome, chamar, e que nós possamos ter então a certeza que aquele dia está reservado para todos os seus escolhidos,
e não venhamos a vacilar em nossos pensamentos, nem a fé, que a nossa fé seja crescida a cada dia pelo nosso Deus e que Ele nos dê força e graça para continuarmos a caminhada. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço, ó Deus bendito, por esta palavra, Senhor. Ó Senhor, por este ensinamento ao qual tu falas, Senhor, sobre a certeza de um reino eternal, de riquezas preparadas para cada um de nós e, Senhor, de garantia de vida eterna, que é o que tu tem nos dado através do sacrifício de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, por amor de ti, por amor de nós. Ó Pai querido, ali Ele consumou todas as coisas e que nós não venhamos, Senhor, por motivo nenhum desta vida, Senhor, por problema nenhum, Senhor, que possa nos afligir, por dificuldade nenhuma, Senhor, que possa nos alcançar, ou por perdas até que venhamos a ter, Senhor, em coisas desta terra, Senhor, que isto não venha abalar a nossa fé em Ti, mas que isto venha servir, ó Pai querido, de força, para que isso venha a servir de incentivo para buscarmos mais e mais o Teu reino, para buscarmos mais e mais a paz que há em Cristo Jesus, para buscarmos mais e mais a comunhão, ó Pai querido, contigo, através do Teu Santo Espírito que habita em nós, ó Pai querido, a certeza que Tu és Deus que não está preso entre quatro paredes, mas que agora habita, Senhor, e fez de cada um de nós templos Teu e morada Tua. E que o Teu Santo Espírito que habita em nós, através desta palavra, Senhor, através da Tua palavra, venha edificar as nossas vidas, nos fortalecer, ó Pai querido, em Ti, nos preparando, Senhor, para verdadeiramente, ó Pai querido, estarmos preparados, Senhor, e ansiosos, aguardando o dia da Tua vida, Senhor. Ó Pai querido, como diz a Tua palavra, aquele dia e hora, Jesus, homem, disse, aquele dia e homem ninguém sabe, aquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai que está no céu. Então este dia Tu sabes e Tu conheces, Senhor, mas através do Teu Santo Espírito tem posto, ó Deus, o desejo ardente de aguardarmos por este dia, Pai. Agora, sabemos que é Tu quem nos sustenta, que é Tu quem nos preserva. A Tua palavra diz aqui que Tu sabes tudo o que é necessário para cada um de nós. Que nós não venhamos pôr os nossos olhos ou o nosso coração naquilo que deixa de ser necessário, Senhor. Que naquilo que é principal para nós, Senhor, e venhamos pôr o nosso coração nas coisas que são acessórias, Senhor, e que não nos levam a Ti. Que nós possamos, Senhor, estar focados na Tua vontade e no Teu querer, Pai. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em o nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Graça e paz, amado. Escudo e boa espada, com
gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Como fazemos tradicionalmente, o nosso espaço de estudo hoje é um reforço do ensino do último domingo pela manhã em nossa escola bíblica, onde abordamos o tema edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Estamos estudando um tema geral denominado de Igreja Eleita, redimida pelo sangue, selada pelo Espírito Santo. Bem, amados, o nosso texto áureo destacou Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Bem, falar sobre edifício, sobre fundamento e sobre apóstolo e profeta é o tema básico da lição que nós já trabalhamos em boa parte em nossa primeira reunião. A comparação da igreja como edifício em construção aborda, então, fala de que estamos em um processo de aperfeiçoamento, cujo objetivo final é chegar à unidade da fé, de forma corporativa, de forma plena, mas de forma coletiva. Desta maneira, Deus está trabalhando em cada um de nós particularmente, mas também está trabalhando dentro da nossa comunidade, por exemplo, aperfeiçoando, não é? De forma mais coletiva, em ideia de grupo, não é? A própria igreja local, como também, sob o ponto de vista invisível, Deus também aprimora a sua igreja ao longo de todo o tempo de sua existência, levando ela exatamente a esse conceito de aperfeiçoamento. Então, se estamos falando de construção do edifício, comparando com a vida espiritual, com a nossa fé, de fato estamos trabalhando dentro de um processo. Isso é contínuo, isso não é definitivo num primeiro momento, ele é um aperfeiçoamento constante. Porém, uma das coisas que nós precisamos deixar claro é que este edifício, ao ser construído, ele precisa então estar estabelecido, estar posto e estar colocado sobre um fundamento, uma pedra principal, não é? Que nós chamamos então de cristologia, não é? Ou a pessoa de Cristo, ou o ensino relacionado a Cristo. E isso não pode ser substituído, isso não pode ser complementado. A nossa base de fé é a pessoa de Jesus Cristo. E nesse sentido, nós temos que trazer todos os fundamentos e os ensinos, não é? Apresentados no Novo Testamento, em especial, quando nós temos a declaração bíblica de que Deus em tempos passados falou de várias maneiras, de muitas formas, mas que nesses últimos dias tem falado através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele então incorpora sobre o ponto de vista doutrinário, toda a complexidade dos tratados, dos princípios, não é? Dos dogmas e de todas as doutrinas
efetivamente bíblicas. Ele é realmente a base central. E nós poderíamos dizer assim, não é, que Cristo, não é Deus. Cristo é também o nosso sacerdote. Ele também é, não é, o nosso rei. Ele também é o profeta, não é? Jesus Cristo, ele também como homem, se apresenta como sacrifício perfeito da parte de Deus. Então ele trabalha aspectos também de justiça, trabalha aspectos também de pecado, porque ele é o contratipo do pecado, nele não há pecado. Então, ele é a figura central, inclusive, da escatologia, de maneira que toda a doutrina escatológica, não é, tem Jesus como fonte da glória e da realização de todas as coisas em termos futuros, não é? A cristologia, então, ela vai abordar também as questões da natureza divina, da natureza humana, vai trabalhar o ministério de Jesus, vai destacar ele como rei, profeta e sacerdote, como dissemos, vai destacar também o nascimento virginal de Jesus e a sua natureza de uma vida sem pecado, não é? Vai abordar também a questão do seu sacrifício, sua morte, vai trabalhar aspectos ligados à sua própria ressurreição e ascensão. Então, de alguma forma, todas as doutrinas relevantes, importantes, necessárias, não é? E fundamentais da Bíblia, elas têm uma ligação direta na centralidade de Cristo. Todos os temas, eles são interligados entre si. Porém, não é? É fato de que essa interligação doutrinária tem como base central, né, e como base de apoio todo o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos dar valor a toda a construção doutrinária da cristologia, estudar sobre a pessoa de Cristo, as suas duas pessoas, ou melhor dizendo, a sua pessoa, não é? Nas suas duas naturezas. Eu repito, uma pessoa com duas naturezas, não é? Toda essa complexidade, não é? Do ministério, da obra, da vida, do nascimento, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo, e todo o seu papel, não é? Como resposta às profecias messiânicas colocadas no Antigo Testamento, e todas as projeções para a glória maior da própria pessoa de Cristo, no tempo da escatologia, no tempo da consumação de todas as coisas, elas são relevantes para qualquer pessoa, de maneira que o crente eleito, o crente predestinado, ou a igreja eleita, a igreja predestinada, a certeza de salvação do crente, as bênçãos espirituais, todas elas do crente, enquanto filhos, enquanto eleitos, todo o aspecto de redenção, todo o aspecto das bênçãos espirituais, nós só podemos realmente ter compreensão plena delas à medida em que temos conhecimento, convicção, informação bíblica adequada sobre a pessoa de Cristo. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nunca podemos esquecer
disso. É por isso que João, inclusive, ao abrir a sua carta, ou melhor, o seu evangelho, ele vai destacar, João, né, de que Jesus é eterno e que ele estava no princípio com Deus, não é? Que todas as coisas sem ele não foram feitas e que ele está presente em todas as coisas, que ele era a própria palavra realizável de Deus, a palavra criadora de Deus, não é? E é a pessoa de Cristo, ou seja, ele é o Verbo. E é assim que ele se apresenta também no Novo Testamento. Assim como se criou todas as coisas pelo poder da palavra, que é o próprio Cristo, não é? Assim também o mundo espiritual, a ressurreição espiritual de uma vida e todos os benefícios espirituais de uma vida são resultados, não é? Deste Cristo, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus para a ressurreição espiritual, para a regeneração, para a santificação, para a justificação, para a redenção, para glorificação e todas as bênçãos, como dissemos já, inerentes a questões soteriológicas. Bem, queridos, isso é fundamental a gente sempre lembrar, sempre destacar. Por isso, nossos hinos precisam ser cristocêntricos, ou seja, eles precisam enaltecer a obra do Calvário, eles precisam glorificar a pessoa de Cristo. Todas as nossas mensagens pregadas têm que ter como base, não é, a glorificação de Cristo e também mostrar que tudo, não é, no reino de Deus ocorre através da pessoa de Cristo, e é por isso que ele recebeu o nome sobre todos os nomes, seja nos céus, seja na terra, para que todos glorifiquem e todos se subordinem a este nome, ao nome de Jesus Cristo. Fundamental isto, fundamental entender, amados, que as nossas orações precisam estar centradas em Cristo, que todos os nossos aspectos relacionados de como lidamos com o pecado, de como lidamos com a vida espiritual, todas elas efetivamente precisam passar pela pessoa de Cristo, e por isso compreender a Cristo é fundamental para que nós possamos então seguir com segurança e com tranquilidade a nossa carreira de fé. Bem, meus amados, a lição ela ainda destaca que Jesus Cristo então é o edificador da igreja, que os profetas e os apóstolos testemunharam e ensinaram sobre este edificador. Mas não só isso, o próprio Cristo ensinou a respeito de si mesmo, e podemos contemplar isso nos evangelhos, em especial no evangelho de João. E nesse sentido, é então que insistimos em dizer a você que a base da fé cristã, representada num edifício, deve estar sustentado na pessoa de Cristo, que é então o fundamento desta casa, o fundamento desta obra que ele realiza e está realizando em nós, não é? Através da fé. Bem, meus amados, baseado em tudo isso, nós no domingo podemos fazer uma analogia comparando a ideia do edifício, não é? Relacionado ao santuário judaico ou ao templo judaico, não é? Que era físico, não é? E carregava uma série de proibições, limitações, e também estava em cima de muitos rituais, de ordenanças, não é? E de um exclusivismo muito claro ao povo judeu. Porém, não é? Este santuário judeu
ele é uma analogia para nós compreendermos o santuário cristão dentro do conceito do Novo Testamento. Então agora esse edifício, ele é humano, ele é pessoal, não é? Ele é particular. E que agora então Cristo, ele dentro de construções de pensamento cristãos, ele não está mais dentro de uma estrutura feita por mãos humanas, o templo físico, mas agora ele habita através do seu espírito, não é? Dentro do crente, dentro desta vida que foi chamada, não é? Que foi regenerada, que foi ressuscitada e regenerada, para então agora ser habitação de Deus, morada de Deus. Então, agora, a Bíblia chama, inclusive, nós como pedras vivas, não é? O que seriam pedras vivas? É realmente uma construção, não é? Com vida, aonde somos o edifício espiritual na ideia do Novo Testamento, e é o que nós vemos lá em 1 Pedro 2,5. Também podemos lembrar de 1 Coríntios 3,16. Então, toda essa realidade, irmãos, ela é fundamental, principalmente nos dias de hoje, onde nós, de alguma forma, estamos com certas limitações aos nossos cultos, não é? Em nosso lugar único de reunião, que chamamos de congregação, que chamamos de igreja, que chamamos de salão de cultos, que chamamos, não é, de templo, não é? Todavia, nós precisamos entender que ainda que não abandonemos isso, porque isso cumpre um papel pedagógico de nos aproximar, de nos tornar conhecedor das dificuldades de um de outros, também de nós nos apropriarmos dos talentos, dos dons e da instrumentalização que Deus oferece a cada um de nós, e tudo isso ajuda-nos nesse aprimoramento de crescimento. Não é? Esta aproximação. Todavia, precisamos entender e compreender que não é totalmente indispensável o templo. Nós podemos sim, tá bem, amados? No dia que não temos condições de ir aos cultos, nos nossos tempos de trabalho, de escola, não é? Ainda que sabemos bem do prejuízo que isso às vezes produz para nós, pela ausência dos irmãos, pela ausência de ouvir outros sendo usados por Deus em nosso próprio benefício, tá? De que nós precisamos sobreviver fora da igreja como crentes, tá, queridos? Que há uma ação de Deus direta sobre nós, porque há a presença de Deus, a morada de Deus através do Espírito Santo em cada um de nós. E Ele está então nos aperfeiçoando, nos levando a esta perfeição, colocando em nós vontades e decisões de orarmos, de lermos uma palavra, de ouvirmos uma palavra, de prepararmos um estudo para nós mesmos, de repartir isso com alguém da nossa casa. Tudo isso, tá, irmãos? Nesses tempos de quarentena, estão de fato sendo realçados, destacados, tá, queridos? Então, de que o quanto é importante de que o nosso templo pessoal esteja em atividade. Muitos cristãos, o seu templo, não é, está apenas em exercício de atividade quando ele está reunido coletivamente. E isso é um grande perigo. É como eu digo, inclusive, a obreiros que por vezes, não é? Só pregam, só leem a Bíblia, só estudam quando tem compromisso de levar a palavra, mas não sentam, não ouvem, não é? Não preparam, não oram por si mesmo e não se preparam particularmente, independente daquilo que, digamos, a responsabilidade vai lhes cobrar de levar alguma coisa para alguém. Quantos obreiros, por vezes, observamos como estão tão distantes de uma realidade bíblica
que quando eventualmente pedimos uma palavra, não é, de uma forma um pouco mais emergente, de uma forma um pouco mais eminente, mais rápida, sem muito tempo de preparo, o quanto mostram, não é, que por vezes estão vazios do próprio Deus, não é? Gaguejam até em relação às coisas de Deus, não é? As coisas não fluem com naturalidade, com espontaneidade, precisa fazer aquele rosto, aquela testa franzida, não é? Para pensar, não é? Para trazer uma coisa, parece que uma grande dificuldade, porque parece que está muito longe. E nós precisamos então, irmãos, acordar para esta realidade. O que vai ser da igreja, não é? Se essa quarentena se prorrogar demais, não é? O que vai ser de muitos irmãos, não é? Quando nós até nos arriscamos um pouco mais em antecipar a nossa volta aos cultos, exatamente às vezes com medo, com desespero até, de que alguns irmãos, não é? Esqueçam que foram chamados para a salvação e que por vezes acabam, tá, irmãos, voltando até, não é, a uma vida de pecado, a uma vida, não é, de ímpio, mostrando até uma realidade de alguém que volta a antigas práticas totalmente abomináveis por Deus. Por isso, é preciso, irmãos, lembrar que o nosso templo agora é particular, ele é espiritual acima de tudo, não tiramos o valor e o mérito da igreja, longe, não é de nós fazermos isso, porém precisamos entender que a nossa vida espiritual agora é um edifício, tá? Particularmente falando, que há o Espírito Santo habitando em nós, que Ele nos edifica, sempre apontando a Cristo como fundamento, não é, desta obra, deste edifício espiritual que somos cada um de nós. Lembremos que muitos desprezaram este fundamento e muitos querem viver uma vida espiritual sem Cristo como fundamento. E aí, o destino deles é, sem dúvida, a destruição. Por fim, em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. E os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde a pedra fundamental é a pessoa de Cristo Jesus. Bem, amados, no tópico 2 da lição, nós trabalhamos isso com bastante profundidade no último domingo, e nós só queremos destacar que os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo é o fundamento, tá? Então, Cristo, conforme as Escrituras, pregada pelos apóstolos, é a base, então, tá, queridos? Desta base cristológica para a vida espiritual, tá, queridos? Nós também não podemos fugir que apóstolos são apenas aqueles que acompanharam, presenciaram, são contemporâneos e de alguma forma estão dentro do período da própria construção do cânon sagrado, ao limite, não é, do último livro escrito, que é Apocalipse. Então consideramos que a igreja do primeiro século
é esta igreja, e somente ela que poderia ter apóstolo, ainda que nesse tempo alguns também se levantaram como falsos apóstolos naquele tempo, não é? Mas o que nós precisamos reconhecer aqui então é que todo o fundamento está limitado a este ponto, tá? Limitado ao ponto máximo do nosso tempo de cânon, tá? Então, assim como somente há apóstolos ligados a este período, ao período canônico e ao período bíblico, da mesma forma, tá? O fundamento, a doutrina, ela também está alicerçada e deve estar alicerçada em cima disso. Nenhuma outra doutrina que surgiu em qualquer um outro tempo, independente do título da pessoa, tá? Ela pode de alguma forma ser contrária a mais ou a menos, não é? Contrária a mais, com acréscimo ou decréscimos da doutrina bíblica fundamental, tá, queridos? Então, isso é um outro ponto importante, tá, queridos? Por fim, também mostrar aos irmãos que nós podemos sim aceitar posicionamentos de que há profetas no Novo Testamento limitado também ao período bíblico, porque sabemos que antes de se escrever uma norma, uma instrução, um princípio, uma doutrina, antes de normatizar qualquer tipo de pensamento, tá? Ele antes, não é, certamente foi, não é, verbalizado, ele foi certamente pregado, colocado, não é? Então, queridos, nesse ponto também consideremos que é possível que reconhecer que há profetas também no limite da igreja primitiva e que de alguma forma também contribuíram, direto ou indiretamente, para a construção doutrinária. Podemos ainda dizer, por vezes, que um apóstolo, em alguma situação, também exercia o papel de profeta, porque, na verdade, o papel do profeta era revelar a direção de Deus, a vontade de Deus, não é? As bases de uma ortodoxia, de uma palavra que ia se traduzir exatamente e se transformar em uma norma. Então, queridos, antes da norma, nós tínhamos as verbalizações, e isso realmente pode ter ocorrido com naturalidade dentro da igreja primitiva. Por isso, podemos também defender, não é, que dos cinco que sempre acreditamos ser os ministérios de Efésios 4:11, na verdade eles são 4, não é? E só subsiste um deles, que é o de pastores mestres, não é? Essa é a nossa ideia. Então, seja, não é, no conceito de apóstolos, não é, nas suas configurações canônicas e nas suas configurações de participar da vida terrena de Jesus, de forma direta ou indireta, não é? Seja também as questões dos profetas que cumpriram com o seu papel à medida em que a profecia plena está totalmente escrita, está totalmente normatizada, como a temos a partir então, do segundo século e pós-igreja primitiva, não é? Então, também eliminamos a possibilidade de profetas hoje e também a ideia de evangelista como aqueles que detinham objetivamente dons particulares e pessoais de milagres e de realizações extraordinárias, e que isso estava ligado diretamente à pessoa do pregador, à pessoa do evangelista,
de que nós também desprezamos, porque apesar de acreditar em milagres hoje, cremos que isso não está ligado à figura de um homem em especial, mas isso faz parte de um contexto de pregação do Evangelho, que os sinais seguirão aos que creem, aos que pregam, aos que ouvem o Santo Evangelho, e também dentro de um contexto de igreja, onde Deus usa quem Ele quer. Baseado em tudo isso, queridos, nós precisamos reconstruir nossa forma de pensar bíblica sobre este assunto. Por fim, queridos, a ideia, então, da edificação para a morada de Deus, que somos todos nós. Primeiro, um edifício bem ajustado, não é? Que cresce. A ideia, então, de ajuste, que tem a ver, então, com práticas de se buscar acertos, se buscar formatações, não é? E que tem a ver com a questão do ensino, que tem a ver com a questão da correção, que tem a ver com a questão, inclusive, da transformação que a palavra produz. Todo edifício bem ajustado dentro dos princípios bíblicos, e esse processo de ajustamento, ele é feito então de maneira progressiva, tá, queridos? Então, nós vamos trabalhar isso até a medida completa de Cristo, tá? Como vamos ver lá em Efésios capítulo 4 e verso 13, tá? Templo santo no Senhor. A palavra, então, aqui usada é um vocábulo que tem a ver lá com o lugar santíssimo, ou santo dos santos, o lugar interior do encontro do sumo sacerdote com Deus. Então, não se refere basicamente a uma estrutura material, mas o lugar pleno, não é? De comunhão com Deus. Lembre da palavra, inclusive, que o véu do templo se rasgou, não é? Então, a partir daí, com uma vida ajustada, santificada, nós podemos, então, queridos, podemos desfrutar de uma comunhão permanente, plena, e que vai, não é, crescendo a cada ajuste, e nós podemos então usufruir dessa morada de Deus no Espírito, como diz Efésios 2, 22. Bem, a ideia também de morada do Altíssimo, tá? Que faz alusão à ideia do tabernáculo e depois ao templo israelita, como já vimos lá, inclusive em João 1, quando falamos de tabernáculo e falamos que Cristo, não é, o Verbo se fez carne e habitou ou tabernaculou, não é, entre nós. A ideia, então, essa ideia de tabernáculo, essa ideia, então, de morada. Então, cada um de nós agora se tornamos templo santo do Senhor. Tá, queridos? Então, muito mais do que as nossas preocupações de como nós entramos dentro da igreja, lugar coletivo para cultuar, muito mais do que as nossas preocupações de como que eu estou indo para o culto, como eu estou chegando lá no culto, como que as minhas mãos, os meus pés, os meus pensamentos dentro da igreja. Muito mais do que isso, a minha preocupação, ela precede a tudo isso e ela recai, tá, na minha consciência de que eu sou o templo do Senhor. Então, o que eu penso, o que eu falo, o que eu vivo no meu dia a dia, estão sim totalmente relacionados a essa ideia de que eu sou o templo do Senhor. Então, queridos, quantos ainda, às vezes não querem ir no culto, porque está mal, às vezes não querem ir na igreja, porque tá mal, às vezes não querem ir no culto, porque está com algum tipo de consciência pesada, por ter feito alguma coisa errada. Meu irmão, antes daquele lugar ser santo, você já infringiu o lugar da morada do Espírito Santo, que é a tua vida. Então você perceba que nada desse tipo de preocupação é relevante. Tá, querido? Antes
de você chegar lá para cultuar a Deus em estado que você julga incapaz, impossibilitado, você precisa entender, meu irmão, que você é morada de Deus, que você é morada do Espírito Santo, que você é morada do Altíssimo, que você é templo de Deus, tá, queridos? E aí, tá, você precisa considerar como que você faz, como que você age, tá, queridos? Como que você lida com você mesmo, sabendo que o Espírito Santo que está dentro de você está entristecido, sabendo que o Espírito Santo que mora dentro de você teve que conviver com práticas, tá, tão pecaminosas, tão abomináveis, tá, no teu dia a dia. Como que você lida com tudo isso? Tá, meu irmão? Então, nós por vezes supervalorizamos a ida à casa do Senhor. É lógico que é mais fácil, irmãos. É mais fácil. É mais fácil para qualquer crente que pensa que pode dar um nó em Deus. Ou dar um nó na sua própria consciência. Driblar a própria consciência. Ah, não vou lá hoje, porque o que eu vou fazer lá diante de Deus? Meu irmão, mas Deus está aí, dentro de você, no teu coração, na tua vida. Ele mora em você, tá? Você não precisa ir lá para entristecê-lo. Se você realmente acredita que está numa condição de produzir entristecimento em Deus, isso já foi vivenciado por Ele, porque Ele está em você, Ele habita em você, Ele mora em você. E como que você lida com isso, meu irmão? Aí é mais fácil para dar um nó em Deus, para dar um nó na consciência. Não vou lá, porque aí eu fujo dessa realidade. Ou eu me puno, não é? De não ir lá. Meu irmão, tá? O Senhor está contigo, e inclusive quando você decidiu não vigiar e ceder para um tipo de prática abominável, um tipo de prática pecaminosa, tá? Você deve lembrar que você é templo de Deus. Se você não lembrou disso, não é deixando de ir na igreja que você vai poupar Deus de enxergar ou de engolir o teu pecado, porque isso já ocorreu, isso já aconteceu, e por graça e misericórdia, Ele não te fulminou, Ele não te destruiu, porque a Bíblia diz, ai daquele que destruiu o templo de Deus. E sabe por quê? Porque se destruir o templo de Deus, que nele habita, é o fim de você, porque esse templo é você, não é mais quatro paredes. Então, meu irmão, a vida com Deus, a eleição, estar em Cristo, é algo lindo e maravilhoso, mas traz sobre nós uma responsabilidade de cuidar daquilo que Deus nos deu, porque Ele disse, cuida bem do que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não é? É, meu irmão. Ele diz que nós devemos operar a salvação que está disponível a nós. E nós precisamos aprender a dizer não ao pecado. Não é? Ter vergonha não é de ir lá na igreja depois de cometer uma abominação, não é? E um pecado terrível, tá? Mas é reconhecer, tá? Que o próprio Cristo habita em você e que esteve junto, não é? De você, acompanhando todas essas tuas práticas, todas elas impuras e totalmente, não é? Abomináveis diante do Senhor. Por isso, meu irmão, é hora da gente largar alguns parâmetros de religiosidade. E é hora de nós levarmos a vida com Deus mais a sério. Porque a vida com Deus, irmãos,
ela trabalha um princípio de agir na origem, de agir no início, no começo. Tá, queridos? E por isso que o Espírito Santo agora mora em nós. Para que todas as ações motivadoras nossas seja para agradar o Senhor. E não mais para agradar a nós mesmos. E isso está muito presente a ideia que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque antes, toda a ideia do Antigo Testamento era assim. Eu pecava e depois procurava o templo para sacrificar, ou seja, para pagar a minha desobediência. E agora? E agora? E agora? O desejo de Deus é agir na fonte. Que você obedeça de origem. Que quando surgir disposição e vontade pecaminosa, você de alguma forma decida: eu prefiro agradar a Deus. Renuncie. Dói? Dói. Frustra? Frustra. Renúncia é fácil? Não é fácil. Contraria? Contraria. Tá, queridos? Leva a choro? Leva até a choro. Quando, não é? O presente do pecado está ali e você diz para a tua carne: não. Tá? A carne, como diria pastor Antenor, vai estribuchar. Vai estribuchar. Como um porco que é levado, não é, ao matadouro e que vai gritar, espernear, não é? Se bobear, morder, se bobear, derrubar tudo que está perto dele, porque não quer ir. E essa é a realidade. Por isso, meu irmão, é tempo de agradar a Deus, de levar a vida espiritual a sério e entender, tá? Que aquele que é santo, que está entre nós, quando nos reunimos no nosso culto coletivo, lá na nossa congregação, não é? Que hoje temos restrições, tá? Ele habita na mesma santidade dentro de cada um de nós, dentro de mim e dentro de você, tá? Toma cuidado para que você não destrua esse templo, que é morada de Deus vivo. Sabe por quê, querido? Porque o pecado está muito perto, tá? E é hora de você, com mais disposição, por todos os benefícios que tem recebido do Senhor, aprender a dizer não e seguir uma vida de santificação e um crescimento progressivo, como vemos na matéria de hoje. Afinal, o Senhor está nos edificando e está nos edificando sobre uma base sólida, tá, querido? Que pode vir as grandes tempestades, mas esse edifício permanecerá em pé, porque a sua base não é uma base qualquer, não está sustentada em cima de doutrinas de homens, não está sustentada em obra humana, está sustentado na obra de Cristo, sustentado na pessoa de Cristo, sustentado em nosso Deus, revelado na segunda pessoa, que se fez carne e habitou entre nós e deu a sua vida para que nós pudéssemos usufruí-la em abundância. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te sustente. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que esta palavra de compromisso, acima de tudo, possa realmente nos colocar numa posição de maior seriedade diante das reivindicações da Tua santa palavra. Nos dá a graça de Te agradar, nos dá a graça de prosseguir, de avançar e cantar o hino, sempre melhorando no Senhor. É assim que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Se eu fosse contar
Quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deu um tempo e escute, verá afinal que o Deus que eu achei é real. O Deus que o mundo tão lindo criou, muito amor a você e a mim. Por isso seu filho ao mundo mandou nos trazer salvação que sem fim. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro ele vive em meu coração. Encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que meu Deus é real. Sim, Deus é real. Deus é real. Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus.